Oi, Oi? quer conversar? Agora? Agora. Oiê, eu sou Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casais, sou esposa do João. A gente tá aqui no nosso podcast e não quero conversar agora. Oi, gente, eu sou o João, marido da Carol, sócio dela. E vamos conversar? Nossa, achei que você falou tão desanimado. Você quer conversar mesmo? Eu quero conversar, só não tomei café. Bom, gente, na outra semana, inclusive vocês ouviram o episódio da outra semana que eu fiz sozinha e eu fiquei super orgulhosa no meu roteiro. O meu episódio foi sobre viajar sozinha. E aí, nesse episódio, a gente queria falar um pouco sobre um tema que a gente tem pensado, que é sobre viajar junto. É verdade, né? Você falou sobre viajar sozinha, nada mais justo do que a gente falar agora sobre viajar em casal, planejar os problemas que podem dar. A gente tem uma questão que é muito difícil de lidar às vezes, mas que hoje eu acho que já tá mais tranquilo, mas já foi um ponto de muitas discussões ao longo desses últimos anos, vai. Que é como planejar uma viagem entre a gente. É uma missão. Não, eu acho que ainda é um probleminha. Eu não sei se tá tão resolvido assim, não. É, mas hoje não gera discussão. Gera só frustração e silêncio. Quando a gente vai fazer um planejamento, é importante, gente, vocês saberem o quanto João é chato com coisas de dinheiro. Saibam disso, tá bom? Disclaimer. Quando a gente vai fazer um planejamento, eu sempre penso assim: ah, a gente quer ir viajar pro Rio agora. E aí, pra gente ir, a gente precisa de R$ 2.000 pra ficar bem, tranquilos, beleza. E aí, o João, este querido, começa a ver todos os problemas possíveis que podem dar e todo o dinheiro que teria. É tão difícil fazer um planejamento porque ele quer ter tudo organizadinho e eu tô tipo, ai, a gente bota no crédito, 2.000 aqui, a gente parcela qualquer coisa, vamos se divertir, vamos ver. E sempre é uma dificuldade porque João quer ter tudo controlado. Não, calma aí, posso me defender? Não se defende ainda não. A minha questão é como fazer um planejamento de uma viagem, de um momento gostoso entre casal, quando as pessoas têm tantas diferenças financeiras, diferenças assim, na forma de lidar com o dinheiro. Acho que é essa a questão. Como que é pra vocês, gente? Vocês estão ouvindo a gente? O padrão financeiro de vocês, assim, é muito diferente? É igual? Porque aqui, meu Deus do céu. Não, e mais do que isso, né? Como fazer pra esse planejamento de viagem ser uma coisa boa também, para além da viagem, e não você já se preparar para a viagem no meio do caos, né? Já ser um problema antes de viajar, vocês já estão com um clima ruim. É, eu sugiro uma viagem já esperando as 7 pedras na mão que vêm de 7 problemas que eu não tinha visto, questões. Ai, Não é nada disso, cara. Você tá pintando um monstro. Não é nada disso. Ó, vou dar o meu lado. Como eu vejo as coisas. Eu não sou nada disso de gostar de tudo controlado, de tudo certinho. Mas eu gosto de saber qual que é o nosso planejamento financeiro para a parada, para viagem, por exemplo. Mas no sentido de, tipo assim, tá, quanto vai dar a viagem, como que a gente vai ter esse dinheiro e como que a gente vai gastar, sabe? Mas não é tipo nos mínimos detalhes. É só, pô, não. precisamos separar um dinheiro para isso. Sei lá, a gente quer ir pra Disney. Pra Disney vai dar 45.000. 45 mil reais. Eu vi esses dias. Então, dando 45 mil reais, como é que a gente vai fazer? A gente precisa de 45 mil reais. Vamos começar daí. Tipo, tá, aí com esses 45 mil reais, o que a gente vai gastar? A gente vai em tantos parques. Beleza, então a gente vai separar 5 mil reais pra parques. E coisas assim. É só esse o pensamento. Mas qual que é Eu tô cansada antes de ir pra Disney já. mas qual que é a questão aqui que eu acho que tem mais a ver com a gente? Eu gosto muito da coisa da viagem se a gente tiver com as outras coisas da nossa vida meio que resolvidas. Ou, por exemplo, Gente, eu tô rindo porque eu já ouvi esse argumento tantas vezes. olha, vê se não faz sentido. Eu só vou curtir uma viagem se eu tiver com dinheiro na reserva.
eu não tenho como tirar o dinheiro da reserva para ir para uma viagem. Tá se exaltando. Não é, mas olha só. Dinheiro de reserva, tudo bem. Eu entendo muito que é para isso que existe cartão de crédito. Porque se a gente precisa usar um dinheiro aqui e ali, beleza, a gente junta. O início para ir para Disney, por exemplo, seria um cartão com limite altíssimo, né? Não daria. Mas a gente, vamos dizer, vamos pagar, então a gente tem que focar só no dinheiro das passagens. Então a gente compra as passagens, beleza, vai dar 16 mil, eu, você e a Tereza, para ir para Disney. A gente junta o dinheiro das passagens e o resto a gente vê depois. Isso não quer dizer que a gente não possa nem falar sobre planejamento agora, porque, tipo assim, senão acaba que a gente não consegue fazer o planejamento em si. O que eu acho difícil é a gente fica tão preso nos pontos que não dariam certo, tipo, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer isso, que acaba que a gente não anda com um planejamento, entendeu? E não faz um planejamento de, tipo assim, tá, no mês de maio nós precisamos juntar tanto, no mês de junho, tanto. E a gente só vai conseguir comprar as passagens no ano que vem. Pô, show de bola. Só que a gente nunca chega aí nesse ponto. Essa que é a questão pra mim. A gente não consegue fazer um planejamento. Eu discordo. Eu acho super que a gente consegue fazer esse planejamento. E eu acho que esse planejamento já é ótimo, já é o quanto que a gente precisa juntar pra pagar essa viagem, pra pagar essa diversão, sabe? Só que eu também não topo abrir mão do meu dia a dia, do meu mês, pra fazer uma viagem. Mas não é abrir mão, Pedro. É juntar e economizar aqui, tá? Pô, se eu consigo economizar R$ 500 num mês, é por um tempo e é pensando num objetivo. Uma viagem é um objetivo do casal, não? É um objetivo, mas eu acho que assim, se eu conseguir pagar todas as minhas coisas no mês, conseguir me divertir durante o mês, conseguir guardar dinheiro para uma reserva, e além disso eu conseguir guardar R$ 500, eu acho ótimo. Guardo 1.000, guardo 2.000. Agora, eu vou ter que deixar de aproveitar o meu mês porque eu vou estar guardando dinheiro para uma viagem no final do ano? Sim, é exatamente assim que a gente que não nasceu em berço de ouro precisamos fazer. Tem que apertar aqui e ali pra gente conseguir viajar. Por que que isso é tão impensável assim? É muito uma questão de prioridade. Tem gente que viaja pra fora todos os anos, mas é uma pessoa que, tipo assim, talvez não saia pra comer fora todo final de semana, sabe? Talvez não compre tanta roupa todo mês porque tá guardando por um objetivo. Não tô falando de guardar pra sempre, mas faz parte de você enxugar aqui, enxugar ali pra conseguir comprar algo mais caro. Total. Eu acho que dá para fazer isso, mas não me agrada o quanto às vezes a gente precisa abrir mão para certas coisas, entendeu? Então, assim, é isso. Para uma viagem para o Rio, para uma viagem para BH, a gente tem que abrir mão um pouquinho só, às vezes, para juntar um dinheiro. Às vezes a gente nem precisa abrir mão, só juntar o dinheiro, só botar o dinheiro de um lugar para o outro. Agora, para uma viagem tipo para Disney, que você tem que juntar uma grande quantidade de dinheiro, eu acho que já é abrir mão de bastante coisa. Ou então você topar juntar dinheiro por uns 5 anos. Mas eu não acho que precisa ser dessa forma. E é engraçado você falar isso, porque é isso, eu acho que faz todo, na minha cabeça, honestamente, faz todo sentido. A gente passa 6 meses sem comer fora e juntando todo o dinheiro que a gente comeria fora pra colocar. Quanto que ia dar? Pô, ia dar uma grana de economizando pra ter uma viagem. E um momento de uma viagem, pô, de uma viagem em família, uma viagem em casal, é super importante, super especial, sabe? Pra você criar novas memórias, pra você fortalecer o vínculo do casal. É importante que tenha esses momentos de uma viagenzinha ou outra, sabe? E ainda mais por fazer uma viagem grande, algo que você realmente, você tá ali alguns meses investido, 1 ano, por exemplo, juntando dinheiro para uma viagem, mas é que é uma puta viagem, sabe? Não precisa ser uma viagem pra Disney. Mas é importante ter esses momentos. Você consegue entender isso? Que quando você fala, fica muito nítido que não é uma prioridade para você viajar?
Cara, eu consigo entender. Eu fico até mal, assim, de te ouvir falando isso. E o que eu penso ser. Pô, mas eu acho os momentos durante os meses super importantes. Se eu não tenho um momento num final de semana ou na sexta-feira pra fazer uma coisa gostosa com você, com a minha filha, assim. E tipo assim, e é isso, gastar um dinheiro que eu poderia guardar pra uma viagem, eu. hum, Sei lá, a minha semana é pior. Muito pior. Mas aí você tá botando a viagem como se fosse mais um gasto, sabe? Não como se fosse um momento de Não. conexão, de memória, uma coisa boa. Parece que você vê a viagem como um gasto, quase um supérfluo. Não, eu só vejo uma viagem como, sei lá, um prazer muito grande. É bem mais legal do que, sei lá, uma coisa boba. Ir no Outback no sábado. Uma viagem é muito mais legal do que ir no Outback. Óbvio. Só que. Esses dias o Gregório foi processado de ter falado da Heineken. Se não quiser citar marcas, já que agora a gente é uma plataforma de mídias, Não, Outback, nos processe, por favor. Eu acho muito melhor ir no Outback 12 vezes do que uma viagem. pelo amor de Mas, Deus. pensando aqui como Outback, como só o gasto aqui. Obviamente não ir no Outback 12 vezes, né, gente? Por favor, enjoam o mesmo lugar. Mas eu sou muito mais sair 12 vezes do que passar um final de semana numa cidade maneira. Você é maluco. Com todo o respeito. E isso é extremamente a sua cara. E eu imagino, gente, que pra vocês que estão ouvindo a gente, vocês estão identificando alguém que é assim também. É você ou é a pessoa que você tá junto que pensa exatamente dessa forma. Como se fosse, tipo assim, ai, vamos aproveitar o agora e o amanhã, os momentos importantes, porque é isso, a gente tem desejos diferentes e a gente dá valor pra coisas diferentes no relacionamento. Mas, pra mim, é uma coisa importante. Eu gosto de viajar. Por você, você não viaja nunca. Porque você prefere passar todos os finais de semana passeando, fazendo coisas, o que, pô, show de bola. Mas é importante pro casal construir coisas a longo prazo. É importante, tipo, nesse sentido da gente sentir que a gente tá conseguindo construir coisas, que a gente tá conseguindo ter marcos, sabe, no nosso relacionamento, ter momentos especiais. E, inclusive, que a gente está engajado em atingir um objetivo comum. Isso é importante, porque aí a gente sai dessa coisa, tipo assim, que acaba ficando batido. O dia a dia, a gente não tem nada diferente, fica só aquela coisa da rotina. E a gente não consegue pensar em uma coisa, uma quebra, né? E a rotina, como um todo, não é ruim. Mas se a gente nunca faz nada diferente, se a gente nunca tem algo para almejar, para planejar junto, para meio que cuidar disso aqui junto, né, desse planejamento, acaba que fica uma sensação de, pô, passei os últimos 5 anos aqui nessa relação e a gente não fez uma viagem, a gente não conseguiu construir nada. Tá entendendo isso que eu tô falando? Tipo assim, é importante a gente estabelecer esses objetivos também, sabe? De médio, longo prazo. Ainda que seja, tipo, pô, a gente juntou 1 ano pra uma viagem, show de bola, a gente juntou, vira uma história pra gente contar. Eu boto fé. Assim, olhando por esse jeito, eu acho que faz muito sentido. E quem tá ouvindo pode achar que tá parecendo que eu sou completamente avesso à viagem. E não é isso. Não, imagina. Eu também adoro viajar. Não boto como prioridade na minha vida. Longe disso. Então não adora tanto assim, Pedro. Caraca, mas eu adoro um monte de coisa que eu não boto como prioridade. Tá vivendo errado. Enfim, eu acho que o fazer o planejamento, por exemplo, aqui em casa, vocês estão vendo o que eu penso. Mas como Carol pensa seriamente que viagem é uma coisa muito importante, uma coisa que pô, tem que fazer todo ano, tem que fazer alguma viagem, tem que sair do lugar onde mora, tem Não é que. que tem que, cara. Não é que tem que, é porque é importante, eu gosto. Eu não sou obrigada, não tenho que fazer uma viagem, mas eu gosto, pra mim é importante. Eu sinto que eu tô vivendo a minha vida e não só trabalhando igual uma cachorra. Trabalhando toda semana sem ter nenhum tipo de quebra, não ter férias. Pra mim é importante ter férias, ué. Tá bom. Então tem que viajar todo ano. Então,
eu topo fazer isso. Eu topo abrir mão de gastar dinheiro com algumas coisas que eu queria, ou alguns passeios que eu faria por aqui, sabe? E eu super top. Eu acho que essa é a parte principal até. Da gente conseguir ter essas conversas e você conseguir levar pra essa pessoa, por exemplo, eu, que não vai prezar isso e não vai botar isso como prioridade. Por exemplo, eu pegaria todo esse dinheiro que a gente juntaria pra ir pra Disney e colocaria como extra num dinheiro de uma reserva. Então eu faria 2 reservas Porque você é maluco. pra ter mais dinheiro guardado. E pra ficar olhando o dinheiro apodrecendo na conta. Não, pô, investir no nosso negócio, investir no nosso Investir- podcast, Não. comprar um carro melhor, comprar uma casa melhor, comprar roupas melhores, comprar É só comprar, não um viver. videogame. Não, cara. Viver, criar memórias, passar tempo junto, ter tempo de qualidade junto, sem preocupação, também é muito bom, Pedro. Então, mas a gente só vai conseguir estar numa viagem sem preocupação se as outras coisas estiverem resolvidas. Mas Não é isso? não é isso que eu tô falando, porque no momento que você pensa que uma reserva extra de 45 mil é uma coisa que tem que ser resolvida, você tá brincando com a minha cara, né? Você já tem uma reserva, você quer mais uma reserva e você não quer aproveitar esse dinheiro, pra mim é muita pão-durice. É muito ser não querer gastar, ser pão duro e realmente não gostar de viajar, porque qualquer pessoa que goste de viajar, que se sente, caraca, meu Deus, como é bom entrar em contato com uma cultura diferente, ter experiências novas. Qualquer pessoa sabe o quanto isso preenche muito mais a vida de sentido do que comprar roupa melhor. Compra roupa melhor lá fora, pô. Não, é verdade. Eu tô sendo levemente exagerado pra fazer um ponto. Acho viajar muito legal. Pra Disney, zero interesse. Mais uma viagem maneira, Europa, Ásia, América do Sul, África, Oriente Médio, Qualquer lugar que não seja pra Disney. Oceania. Então, eu acho viajar muito legal. Eu adoro essa coisa de estar em contato com outras culturas. Sou até meio nerd de saber coisas de vários lugares do mundo. Pois é. Mas, por outro lado, é tão caro. Enfim. Mas olha, vamos dizer, vocês que não sabem, o João tem um desejo muito grande de ver a aurora boreal. Sempre teve. Desde que eu conheço ele, ele fala de ir ver a aurora boreal. E aí, é uma viagem caríssima. Caríssima. É muito caro. É papo de, tipo, caríssimo. E aí que tá. Lá, 10 anos atrás, quando a gente se conheceu, você poderia já ter aqui, ó, a sua reserva onde você tá guardando dinheiro pra sua viagem. E aí, mensalmente, você vai guardando aqui um dinheirinho, uns 100 reaisinho, 10 anos depois, você estaria na Islândia já. Mas o custo-benefício desse sonho não vale a pena. Não vale a pena eu ver uma aurora boreal, que deve ser incrível. Conhecer a Islândia, que deve ser incrível. Pô, mó sonho. Assim, um dos lugares que eu mais gostaria de conhecer na minha vida. Mas que é muito caro. E com o dinheiro que eu iria pra Islândia, eu poderia conhecer vários outros lugares e fazer várias outras coisas. Então, no Se você falar acumulado, Londres, eu vou desligar esse microfone. no acumulado, a gente tem que pensar no custo-benefício, entendeu? Mas João Pedro sempre fala, gente, é porque eu não tô guardando dinheiro pra Islândia, porque para ir para Londres seria muito mais barato, só que ele também não guarda dinheiro para ir para Londres. E nem seria tão mais barato assim, não é o tipo de coisa que eu falo. Mas pra ir pra Argentina seria muito mais barato do que pra Islândia. E não está guardando dinheiro para Argentina, porque aí que tá. Eu acho que é uma coisa importante assim. Vamos pensar num problema comum aqui deste relacionamento é o tópico viagem. Mas para muita gente também é a questão financeira e tipo assim, o tipo de gasto diferente, o padrão de gasto, né? O que cada uma pessoa acredita sobre dinheiro também. Porque para mim, eu tô aqui te analisando, obviamente, e claramente para mim essa sua pão durice com dinheiro tem muito a ver com a sua história. Tem muito a ver com como você não foi ensinado também a almejar ir para fora. Almejar, viajar, ter essa, sabe assim, esse desejo
E isso é uma coisa muito real na minha família, assim, de tipo, meu pai, quando a minha irmã foi fazer o intercâmbio dela na Europa, o meu pai trabalhou por quase um ano e, tipo assim, pegou o dinheiro e deu pra ela ir, sabe? Pra ela poder viajar e ter essa experiência. Ela foi, fez um mochilão dela. E é uma coisa que até hoje ele fala com um orgulho absoluto. A minha irmã hoje conhece trocentos países porque ela fez essa viagem, porque é isso, meu pai juntou ao longo de um ano. Pra mim, essa é uma coisa muito desejável, sabe? Tipo, vamos juntar ao longo de um ano e vamos fazer uma puta viagem e ficar como uma memória entre a gente. E pra muita gente também, tipo assim, é uma questão muito séria, tipo, como a gente gasta o nosso dinheiro, como que a gente coloca os nossos desejos, mas também o quanto que é frustrante lidar com essa diferença do outro. Pra mim é muito frustrante. Cara, isso que você falou faz total sentido. Porque, assim, a minha família, a gente nunca foi de planejar viagem. E, assim, a gente geralmente viajava todo ano, mas a gente morava no Rio e a gente viajava pra Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, e não passava disso, assim, não passava de região dos lagos. Eu, sei lá, eu nunca tinha ido pra São Paulo, nunca tinha ido pra BH. Ah, a gente foi pra Minas uma vez, mas foi assim, uma vez em 20 viagens pra região dos lagos. E foi pra casa de família também, né? Não Não, a foi. gente foi uma vez pra Ah, tá. Tiradentes, fomos turistar. Mas qual que era o ritmo da minha família? A minha família saía todo final de semana. Então, assim, a gente nunca tinha dinheiro pra viagem. Pô, uma viagem é muito caro. Mas a gente tinha dinheiro pra sair todos os finais de semana, pra, sei lá, comer pizza toda semana, esse tipo de coisa. E isso era muito importante pra gente, a gente poder fazer alguma coisa legal no final de semana. E aí a gente pensava, pô, vamos fazer uma viagem. Ah, vamos pra Bahia. Pô, pra Bahia vai ser mó caro. Então, se a gente for aqui pra Búzios, que a gente dá pra ir de carro, a gente pega tudo que a gente gastaria indo pra Bahia e curte pra caramba em Búzios. E curte também todo final de semana até Búzios. E gasta uma dinheirama em Búzios. Mas, pelo menos, assim, a gente nunca almejou essas coisas. E assim, aí, quando a situação dos meus pais começaram a ficar bem melhor, eles foram para pro Nordeste, eu fui pra Europa. Então, assim, a gente fez essas viagens, mas nunca foi a nossa prioridade. Nunca foi alguma coisa que a gente estava ali pensando o tempo todo. Era minha mãe falava, não, de 4 finais de semana, eu vou guardar umzinho, que a gente guarda o dinheiro e quando pegar o verão a gente vai pra Búzios. A minha família, a gente nunca foi pra Búzios, pra Arraial do Cabo, nunca. A gente só começou aí depois que meus pais começaram a ter uma vida muito melhor. E ainda assim, eu acho que a gente foi uma ou duas vezes pra cada lugar desse, no máximo. Mas eu já tinha ido pra Nova York, eu já tinha ido pra Disney, minha irmã também. Minha irmã já tinha feito intercâmbio. Quer dizer, a gente já tinha tido experiências que pra nossa realidade não seria possível. Mas bem nessa pegada de, tipo, vou guardar por um ano. E aí você vai viajar no verão, você vai viajar no inverno. Mas eu guardei aqui esse ano. E aí eu sinto que você vê a minha forma de pensar dinheiro, que tem super a ver com a minha família, com como eu fui criada. Eu sinto assim que você vê como algo, como se fosse de alguma forma errada. Como se fosse menos certo do que você sabe, que é tipo, vou viver a vida aqui como se não houvesse amanhã. E eu claramente vejo, aí eu falo abertamente que eu vejo muito como algo errado, a forma como você vê, que é tipo, você vive o hoje e realmente não há um amanhã, porque você não consegue se planejar para fazer uma viagem dessa. Eu sinto assim que os casais, por exemplo, que eu recebo normalmente, sempre tem uma oposição dessa, sabe? Tipo, uma pessoa é muito impulsiva, a outra pessoa é muito controlada. Uma pessoa quer controlar todos os gastos, a outra pessoa se sente sufocada. Sempre tem uma oposição dessa, tipo, sempre não, né? Mas é muito difícil, assim, as pessoas estarem alinhadas, às vezes, nessa questão de planejamento financeiro. E o que se faz disso? Sabe também, tipo, a gente tem essa questão aqui que a gente tá falando, né? A gente tá brincando sobre. Mas, na prática, assim, você que é a pessoa que analisa tudo friamente. Na prática, temos uma questão, eu gostaria de viajar com você.
Beleza. Como que você resolve essa questão? Quais são os passos que você vê? Já que você tá tão resistente assim, né? Então, Falei cheio de julgamento, né? eu ia te perguntar isso também. Pra mim, assim, eu acho que a gente que tem esse problema, o jeito que a gente conseguiu resolver, né? Porque a gente tá falando muito aqui desse problema, dessa grande diferença que a gente tem. Mas a gente meio que conseguiu dar uma resolvida nisso. Que foi, assim, tentando abarcar os dois. É o óbvio, né? Mas pra mim, pra eu conseguir fazer uma viagem dessa, fazer um planejamento, é o tipo de coisa que eu preciso saber quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente vai precisar e botar isso meio que no planejamento do nosso mês. Porque ao mesmo tempo que eu sou ruim de planejar uma viagem, de guardar dinheiro pra uma viagem, eu sou a pessoa que quer saber quanto dinheiro que a gente está gastando durante o mês. Que quer botar, sei lá, um limite no cartão de crédito para a gente saber quanto que a gente vai pagar, um limite de quanto que a gente vai gastar com tal coisa. Então, para mim, só funciona se a gente conseguir incluir isso meio que no mês, sabe? Da gente, beleza, a gente quer fazer uma viagem, tá, então o que que a gente vai ter que abrir mão? Então a gente vai abrir mão disso daqui e o quanto que a gente vai juntar, mas o que que a gente vai continuar podendo fazer, o que que a gente vai continuar podendo fazer a nossa reserva, o que que a gente vai poder deixar tudo bem estruturado. E aí, ok, e é aquela coisa que eu falei, de tipo assim, se tá tudo muito tranquilo, se tá sobrando, nunca tá sobrando, né, gente? A gente tá sempre... Dinheiro não sobra. Se der dinheiro na minha mão, eu vou gastar, a menos que tenha um objetivo. Dinheiro não sobra assim. Exatamente. Pra mim sobra. É porque você é pão duro. Não, não é porque eu sou pão duro, porque eu não preciso gastar. Pô, se eu tô com tudo resolvido, pra que que eu vou gastar o dinheiro? Devo deixar o dinheiro na conta. Então, se sobrou... Não, porque assim, eu vou sair no final de semana, não é porque eu tenho mais dinheiro na conta que eu vou pagar de maluco. Eu sei as coisas que eu gosto. Então eu quero sair sem precisar me preocupar com dinheiro, mas pra um lugar que tem custos ok. Eu não vou sair pra um lugar que, sei lá, vou tomar um café da manhã que o pão com queijo é R$ 50. Ah, não vem reclamar da cafeteria, Pedro. Não, 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 não. Eu não tô reclamando de cafeteria nenhuma. Não me tira o meu café superfaturado uma vez por mês, que eu não abro mão. Não, não é isso. Mas tem lugares, entendeu? Que são caros que eu não gosto. Porque eu sinto que, pô, tô gastando mais dinheiro do que deveria em tais coisas. Então, pra gente, eu acho que passa muito por um planejamento de eu abrir mão e entender que pra você viajar é importante, que a gente guardar dinheiro, até nesse sentido de guardar dinheiro como meta, como, pô, a gente consegue fazer isso, a gente consegue separar uma grana, ou então, hoje em dia, tipo, dá pra gente comprar passagem, um monte de coisa no cartão e ir pagando, então a gente vai separar um limite pra isso, a gente vai separar um dinheiro. Então eu acho que passa muito por isso, por uma pessoa entender, eu no caso, por mim, falando mais especificamente, passa por eu entender que pro, pra nossa vida ser boa também, para além do mês, para além do dinheiro na reserva que me dá uma tranquilidadezinha ótima, eu preciso abrir mão um pouquinho pra gente gastar de maneira superfaturada numa praia no Nordeste. Eu preciso, porque é isso que vai trazer felicidade para a minha família. Porque vai trazer felicidade para minha esposa. Eu duvido que não traz felicidade pra você também, Pedro. No momento que você estivesse no Nordeste, lá tomando sua cervejinha na praia com a água quentinha, eu duvido que você não estaria feliz. Eu estaria absurdamente feliz. Então porque pronto. eu também, precisa ser dito que eu sou do tipo que eu vou arrumar problemas pra gente fazer essa viagem, porque viagem é um negócio caro. Mas no momento que estiver na viagem, não arrumarei problema nenhum. Curtirei Mas sabe por até quê? gastar o último centavo. Ai, vou militar, eu tô no meu direito. Porque olha só, você só vê viagem como gastar dinheiro, que é o que você acabou de falar, como um negócio caro, porque a gente é ensinado socialmente neste sistema capitalista de que o nosso trabalho só serve para comprar e não para experienciar o prazer e não para experienciar a troca e a liberdade com as nossas pessoas queridas.
Então, a forma como você pensa dinheiro é uma forma extremamente neoliberal, onde você só tem que estar produzindo dinheiro, você não pode estar gastando, entre aspas, e aproveitando, porque não é para você aproveitar. Você não foi criado para aproveitar. Então, até o fato de que você não sabe aproveitar esse dinheiro e aproveitar uma experiência é algo que é ensinado socialmente. Então, se você vai numa cafeteria, sim, né? As pessoas estão perdendo a linha no preço de cafeteria, mas se você vai, você compra uma parada artesanal que a pessoa demorou a beça para fazer, bota ali para você, você tem toda uma experiência naquele ambiente, vai ser algo um tanto mais caro, de fato. Um café especial vai ser mais caro do que ir na padaria. Mas é toda a experiência que você está tendo, cultural, de acesso. Todo aquele momento ali, você não teria esse conhecimento e, de fato, às vezes não é algo que você é ensinado que é para você. Viajar para fora não é uma coisa que é ensinada socialmente, que é algo que a gente pode. E aí, falei com a militar, para a nossa classe, dos meus pais, dos seus pais, com a gente crescendo, era algo muito mais ok você passear no final de semana do que você almejar uma viagem para fora. Não era algo tão acessível para a gente assim o pensamento. Ainda que na prática fosse a mesma coisa que você está guardando todos os meses e que dava para você fazer uma viagem no final do ano, entendeu? Só que na prática a gente é ensinado, e você foi ensinado, a minha família, né, também, de que a gente precisa aguentar a semana e no final de semana a gente relaxa. E a gente sai para beber, e aí na segunda-feira a gente está ali de novo batendo nosso ponto. Isso é extremamente algo ensinado. E não estava no seu circuito, eu entendo isso. Não estava no seu circuito social de você pensar, caramba, eu quero ter essa experiência aqui. E aí parece muito ir um contracorrente o fato de que hoje a gente pode pensar e se organizar para isso. E pensar em, caramba, eu quero ter essa experiência cultural aqui. De ver tudo que eu só vi nos vídeos, que eu já vi na internet a minha vida inteira, eu posso ir lá e pegar e acessar. Eu preciso me planejar para isso só. E se eu não tenho essa visão, como é que eu posso chegar aí? Então, assim, muito indo para a prática, agora que eu fechei meu parênteses de militância, muito indo para a prática, a ideia é mais que você, tipo assim, aceite que talvez para a sua realidade você precisa guardar um dinheiro por muito tempo. Sim. Mas que eventualmente você vai ter aquilo ali como algo que você conquistou. Uma viagem em casal é algo que você pode conquistar, que vocês podem conquistar. Caramba, a gente juntou nosso dinheiro por tanto tempo e a gente foi lá. Conseguimos ir para Itália, conseguimos ir para Disney. Porque a gente fez isso junto. Isso dá um puta sentimento também pro casal de conquista e de pertencimento. Isso faz com que a gente sinta que tá andando para frente. Então, é algo nosso, mas é algo também que é ensinado, sabe? Falei a beça, né? Falou a beça. Não, e eu concordo super com você. Eu acho que, assim, eu fui muito ensinado, imagino que muita gente que tenha esse problema de achar que as coisas são gastos, eu fui muito ensinado que, pô, se eu juntar um dinheiro para uma viagem, é para eu investir na minha família, na minha casa. E que uma viagem não é esse tipo de investimento, sabe? Então, sei lá, esses 45 mil da Disney, obviamente eu não deixaria parado. Mas eu gastaria muito mais com carro, com casa, do que com viagem. E é muito nessa ideia da gente de ser ensinado, de ter essa cabeça de que viagem nem é uma parada que passa pela cabeça. Pô, adoro outras culturas, mas elas estão lá. E a gente tá aqui, vivendo hoje, né? E a gente tá aqui. E o meu trabalho é para melhorar o meu conforto, entendeu? E talvez, e fica sempre aquela coisa, né? Quando eu estiver confortável e quando estiver sobrando, vai rolar essa viagem. Mas o conforto é uma ilusão capitalista, isso não existe. Nunca vai sobrar dinheiro, porque nesta sociedade dinheiro não sobra. Então a gente precisa de um cofrinho. Gente, juro que eu vou parar. Mas a gente precisa de um cofrinho, de uma conta, uma caixinha junto. Para que a gente possa sonhar também, sabe? Para que a gente possa, pô, você coloca ali todo mês, você coloca R$100, eu coloco R$100. E vamos colocando. Quando a gente tiver velhinho, a gente vai pra Disney. Cara, que ótimo.
Vamos colocando, a gente vai vendo. Eventualmente a gente consegue comprar uma passagem pra algum lugar, não precisa ser pra Disney. Eu tô falando, aí agora eu tô falando de tipo assim, pô, a gente vai pra uma cidade aqui perto, a gente vai pegar um hotel pra fazer uma coisa diferente no final de semana. Às vezes é muito mais barato do que você pensa. Esses dias eu vi uma hospedagem que era R$ 160, num lugar super legal, aqui perto no Espírito Santo. E tipo assim, R$ 160 é uma pizza que a gente come num final de semana, com refrigerante, com sobremesa. É uma saída que a gente faz que às vezes pô, dava pra gente experienciar outra coisa, entendeu? É mais nesse sentido que eu tô falando. Total. Eu me sinto convencido. Eu acho que você deveria mandar. Você que tá ouvindo deveria mandar isso pra a pessoa que está junto com você e que tem problemas com gastar dinheiro com viagem. E ouvir esses argumentos belos da minha esposa e ver como ela consegue me convencer, entendeu? Você tá convencido? Eu tô convencido. Eu vou começar a juntar dinheiro amanhã. Apesar do seu sarcasmo, ô palhaço. Não, mas realmente eu entendo mais agora. Eu saio dessa conversa entendendo mais. Ah, muito bem, que bom. Fico feliz, meu trabalho aqui está feito. Mas o que eu ia falar é, vale a pena a gente ter um cofrinho, ter uma coisa que a gente vai juntando, ao invés de todo final de semana a gente ter um gasto extra. Pensem quanto, de fato, assim, né? Vamos parar para pensar quanto que precisaria. Coloquem no chat GPT, quanto que eu gastaria para ir para Disney hoje. Me ajuda a montar um roteiro de 5 dias, 7 dias, sei lá. Quanto que eu precisaria, como que eu posso juntar. E aí vocês vão ver exatamente, gente, que não é tão impossível assim. Às vezes é só demorado. Talvez não ir para Disney, mas ir para uma cidade, para um Arraial do Cabo da vida. Se vocês são do Rio de Janeiro, né, no caso. Mas enfim, uma cidade próxima. E só viajar aqui e gastar R$ 500 que você juntou ao longo do ano. E você teve um momento super especial com a pessoa, inclusive no planejamento em si. É isso, concordo super com você. Muito obrigada, meu amor. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me alonguei um tanto. Esse episódio a gente falou muito sobre a gente, né? Foi pra compartilhar como que é uma conversa nossa e nossos pontos aqui que a gente traz sobre as nossas diferenças, né? Que, assim, a gente é um casal que conversa muito, mas a gente conversa muito também porque a gente é muito diferente. Total, e aí, assim, eu acho que o mais importante pra gente sair daqui é ter uma conversa exatamente como essa, assim, de, tá, é um momento, uma troca, não pra gente se estressar, não pra gente planejar de fato, mas pra gente conversar sobre a viagem, sobre o que a gente sonha, sobre o que a gente deseja, sobre por que a gente deseja daquela forma, por que pra gente é importante. Porque às vezes eu chego e falo assim, João Pedro, você nunca faz um planejamento, você nunca sai comigo. A gente não consegue ter uma conversa tão aberta a ponto de eu ouvir você falando da sua família, por exemplo. E conseguir ter uma empatia com você porque eu tô ouvindo da sua história. Então, conversem na moral, abertamente, sem necessariamente chegar numa briga. E, assim, se vocês viajarem, conseguirem viajar depois de ouvir este episódio, aí vocês mandam uma mensagem pra gente, marquem a gente, tá bom? É isso, galera. Até semana que vem. Beijo. Beijo, gente. Até a próxima. E coloquem aqui nos comentários pra gente como que é pra vocês a questão do dinheiro e de planejamento. Tchau!